Tudo jóia, oitavo ano? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, assim como seus familiares e com muita saúde. E vamos dar início à nossa mais uma aula de matemática, né? Sobre, inclusive, os planos de estudos tutorados, os PETs, né? Vamos falar um pouquinho nesta aula do PET 7, na primeira semana e a segunda semana. As atividades da primeira semana e da segunda semana vocês vão encontrar aqui nesta videoaula do professor Fred. Então, vamos dar início à nossa aula, cujo tema, né, é a álgebra, sobre os conhecimentos de equações e inequações do primeiro grau, onde as habilidades de vocês a serem desenvolvidas é reconhecer um sistema de duas equações lineares e utilizá-los, né, para modelar problemas, identificar as soluções, né, ou a solução de um sistema de equações lineares, e resolver problemas que envolvam cálculo de valor numérico das expressões algébricas, utilizando as equações e as inequações, tá? Os conteúdos relacionados, no caso, são a equação, inequação e resolução de atividades. Então, aqui, oitavo ano, na parte de equações e inequações, então, nessa primeira semana do PET 7, sobre a matemática do oitavo ano, diz o seguinte: equações e inequações são expressões algébricas que possuem pelo menos uma incógnita, número desconhecido, representado em geral por uma letra. Enquanto as equações relacionam as incógnitas utilizando uma igualdade, ou seja, o sinal de igual, as inequações apresentam uma desigualdade ao relacionar incógnitas, ou letras, tá, turma? Usando os sinais de maior que, no caso, esse aqui, maior é igual a que, menor que ou menor ou igual a que. Então, é interessante vocês perceberem, quando a gente for fazer as atividades, saber diferenciar a equação de inequação. A equação vai ser sempre tratada do primeiro membro e com o segundo membro com sinal de igualdade. E as inequações terá sinal de maior que, maior igual a que, menor igual a que, tá? Lembrando, quando nós temos um sistema de equação ou de inequação, né, no caso, quando nós temos duas variáveis e ele é visto no primeiro grau, é porque a potência, no caso do x e do y, está no expoente 1. Então, aí, no caso, a gente vai aprender a fazer as soluções, tá? Nesta aula bem interessante. E aí, a gente vai poder perceber aqui, ó, as suas relações de equações e inequações. Quer ver que interessante? Repare nessa primeira atividade, né, que se encontra na página 18 do PET, volume 7, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Oitavo ano. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre o aumento de pressão atmosférica, na medida em que ele afunda. A equação P, por que equação? Olha o sinal de igualdade, ó, P igual a 0,1x mais 1. Relaciona a pressão atmosférica sofrida pelo mergulhador medida em atmosferas, ou seja, ATM, a unidade de pressão, tá? Com a profundidade x, que ela atinge metros, né, medida em metros no sistema. Então aqui, ou seja, ele te deu uma equação onde o P representa a pressão que o mergulhador vai estar sofrendo, dependendo da profundidade que ele tiver. E o X representa justamente essa profundidade. Então, reparem aqui, olha lá, na letra A, qual é a medida da pressão atmosférica em ATMs sofrida pelo mergulhador que se encontra a 18 metros de profundidade? O que o exercício está pedindo, oitavo ano? Na verdade, ele pediu, coloque no lugar de x 18 metros, coloque o valor de 18 e faça a continha para encontrar o valor de P. Então, sendo que no lugar do x, nós vamos substituir por 18. Vamos resolver a multiplicação, depois a soma e encontrar o valor de P. Eu preparei nos slides aqui para vocês, então vamos lá, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para vocês acompanharem comigo essa resolução. Então, aqui, olha lá, reparem, na letra A, como o mergulhador se encontra a 18 metros de profundidade, então bastava nós substituirmos o x pelo valor de 18. Como estava 18 metros de profundidade, né, então, no caso, bastava a gente fazer essa relação aqui, correto? Então, aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho mais o zoom aqui, para ficar mais fácil vocês acompanharem comigo aqui. Então, vamos lá. P é igual a 0,1 vezes x mais 1. Como o x vale 18, P é igual a 0,1 vezes 18 mais 1. Eu multiplico o primeiro, 18 vezes 0,1 dá 1,8. Mais 1, 2,8. Ou seja, a pressão de todo o volume de água, né, quando o mergulhador se encontra a 18 metros de profundidade, imagine como se aqui fosse um lago, né, o mergulhador tivesse na palma da minha mão aqui de baixo 18 metros de profundidade. Tem todo um volume de água sobre ele. Então, a pressão que é suportada sobre o corpo dele vale 2,8 atmosferas, tá?
por causa da equação. Agora, reparem a letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulhador, né, recreacional, quer dizer, ele não é profissional, né, turma? De acordo com a PADI, ou seja, Professional Association on Diving Instructors, em inglês, viu, gente? Ela é 40 metros. Então, quer dizer que uma pessoa normal consegue submergir até no máximo 40 metros. Fora isso, tem que ser mergulhador profissional e com equipamento, porque é muito perigoso, né? Então, olha, aí nessas condições, qual é a variação da pressão atmosférica em ATM que um mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, bom, turma, se ele está na iminência de pular, por exemplo, ele está lá no mar, ele vai entrar no mar, então ele está no nível da superfície de separação, então seria um marco zero, para 0 metro de profundidade. 0 vezes 0,1 dá 0, com 1 daria 1 atmosfera. Agora, como ele se encontra a 40 metros de profundidade, ou seja, na sua máxima profundidade possível, basta substituir o x por 40. Então fica 40 vezes 0,1 dá 4, mais 1 vai dar 5 atmosferas. Então quer dizer que na hora de mergulhar na superfície, onde está no mar, por exemplo, na hora que ele vai mergulhar, tem uma pressão de 1 atm. E se ele atingir a profundidade de 40 metros, ele vai ter, no caso, mais 5 atm de pressão, no caso, a 40 metros de profundidade. Então, qual foi a variação de pressão sofrida desde a superfície, né, do mergulhador até chegar a 40 metros de profundidade? Então, basta substituir a final da inicial. Então, 5 menos 1, 4 atms. Aqui no exercício, tá, turma? É um exercício que aqui o autor poderia ter, como ele pediu, variação de pressão, então nós temos que considerar a pressão atmosférica a nível do mar, que seria 1, descontada as de 5 atmosferas, quando ele está a 40 metros de profundidade. Então, repare, 5 atms é quando ele se encontra a 40 metros de profundidade. E 1 atm é quando ele está na superfície atmosférica, tá? Então, 5 menos 1, 4 atms. Vamos para a letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando, no caso, de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atmosferas. Imagina, né, turma? Olha o valor, imagine a profundidade. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metros que um desses mergulhadores pode atingir? Então, agora, reparem, oitavo ano, que nos dois itens A e B, deu-se o valor da profundidade, ou seja, deu o valor de x para encontrar o valor da pressão. Agora, na letra C foi o contrário, ele já falou que a pressão é de 31 atmosferas e quer descobrir a profundidade. Então, no lugar do P, eu coloco 31 e vou encontrar o meu valor do x. Então, o que fica na expressão? 31 é igual a 0,1 vx mais 1. Esse mais 1 passa para o primeiro membro descontando, 31 menos 1 dá 30. O 0,1 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 30 por 0,1 vai dar 300 metros. Então, ou seja, esses mergulhadores profissionais, eles conseguem atingir até 300 metros de profundidade. E com seus equipamentos, né, e a pressão consegue ser suportada por eles através desses treinamentos e equipamentos, né. Claro que nós, seres humanos normais, não vamos fazer isso, de jeito nenhum. Isso é somente para os profissionais, tá? Então, agora, lá, observe as figuras planas, quadrado, retângulo, circunferência, nas figuras abaixo, representadas, né, sendo x, né, a medida expressa em centímetros. Então, repare aqui, né, olha, reparem nesse exercício de número 2. Turma, eu tenho primeiro um quadrado, cada um dos seus 4 lados medindo 2x. No retângulo, eu tenho o comprimento medindo 3x e a largura x mais 3. E a circunferência, nós temos o raio valendo x centímetros. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função dessa medida. Então, reparem que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, para o quadrado, eu tenho que pegar 2x mais 2x mais 2x mais 2x, ou seja, vai nos dar 8x. Já o perímetro do retângulo, os lados paralelos têm a mesma medida. Então, 3x tem a mesma medida de 3x aqui em cima. E do lado esquerdo, x mais 3, também medida do lado direito, x mais 3 também. Então, o perímetro do retângulo será 3x mais 3x mais x mais 3 mais x mais 3. Totalizando, 3x com 3x dá 6x, com mais 1x, 7x, mais 1x, 8x, 3 mais 3, 6. Então, ou seja, o perímetro desse retângulo é expresso por 8x mais 6. E lembrando que a circunferência, né, turma, é um número, o π é um número racional, então a fórmula para calcular o perímetro da circunferência, ou seja, o contorno em torno dela, é 2 vezes o π vezes o raio.
e o raio está representado por x. Então vai ficar 2πx, vocês podem deixar assim. Agora, tem livros que gostam de substituir o π por 3,14. Vocês podem substituir, tanto que eu coloquei aqui ou duas vezes, no lugar do π, 3,14, 3,14 ou 3,14 vezes 2, 6,28x aproximadamente, ok? Vamos à próxima atividade. Reparem aqui. Ainda em relação a essas três figuras, a letra B pede o seguinte. Escreva a expressão algébrica que determina, né, a medida da área de cada figura em função do x. Reparem que cada quadrado tinha o lado 2x. Como a área do quadrado é lado vezes lado, 2x vezes 2x nos dará 4x elevado ao quadrado. Tá? Deixa eu só ampliar mais um pouquinho aqui para vocês, acho que fica melhor assim. Ótimo. Agora, reparem que o retângulo ele tinha comprimento 3x e largura x mais 3. Então, a área é o comprimento vezes largura. 3x vezes x mais 3 vai ficar 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes 3, 9x, essa é a resposta. E, finalmente, na letra B ainda, a área da circunferência, lembrando que a área da circunferência é diferente do comprimento, que é 2πs r. Aqui não, aqui vai ser π vezes r ao quadrado. Como a área era x, então vai ficar π vezes x, ou seja, π vezes x ao quadrado. Se você quiser ainda substituir o π por 3,14, então vai ficar 3 igual a 14x ao quadrado, ok? Bom, na letra C, olha para vocês verem que interessante. Se o perímetro do retângulo, que era dado por 8x mais 6, mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Então, o que nós vamos fazer, oitavo ano? Pega o perímetro 8x mais 6 igual o valor da medida, que deu 14 centímetros. E agora isolo o meu x. 8x é igual a 14, esse mais 6 vem para cá como menos 6. 14 menos 6 dá 8. 8 dividido por 8 vai dar 1. Então, ou seja, quando aquela figura retangular de perímetro 8x mais 6 tem um perímetro em função dos seus centímetros valendo 14, quer dizer que cada x vai valer 1 centímetro, tá? Agora, me chamou muito a atenção esse item D, desse exercício 2. Olha que legal. Se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, então atento a esse enunciado. A medida do quadrado, da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo. Qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, quer dizer, gente, qualquer valor maior do que zero para o x vai dar a medida de a gente construir uma circunferência. Por pequena que ela seja, a gente consegue construir. Mas repare que ele afirmou que a medida da área do quadrado, ou seja, 4x ao quadrado, tem que ser menor que a área do retângulo. 3x ao quadrado mais 9x. Então, repare, eu fiz um teste aqui para vocês acompanharem comigo. Quando o nosso x valer 1, então eu vou substituir o x em cada lugar do x, substituo por 1. Então, reparem a área do quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 4, 4. Agora, no mesmo, como o x vale 1, vamos calcular a área do retângulo. 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3, mais 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9, 9 com 3, 12. Então, quer dizer, que quando o x vale 1, a área do retângulo é 12, a área do quadrado é 4. 4 é menor que 12, ou seja, a área do quadrado é menor que a área do retângulo. E assim vai. Então, por exemplo, quando o x vale 2, eu vou substituir, no lugar de cada x aqui, tanto na área do quadrado quanto na área do retângulo, por 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Deu a área do quadrado. Agora, olhem a área do retângulo para o x valendo 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 9 vezes 2, 18. 18 com 12 dará 30. A área do retângulo é maior do que a área do quadrado, tá certo? A área do quadrado é menor que a área do retângulo. E assim vai. E vai ser assim, oitavo ano, quando o x valer 1, quando o x valer 2, o x valer 3, o x valer 4, 5, 6, 7, 8, até chegar um dado momento em que as áreas serão iguais. Mas se a área do retângulo for igual à área do quadrado, não vai servir para o enunciado do problema, porque só vai servir até a hora que a área do quadrado for menor que a área do retângulo. Então, quando vocês fizerem um x valendo 9, prestem bem atenção. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 4, 324. Agora, olha a área do retângulo. 9 ao quadrado dá 81. 81 vezes 3, 273. 9 vezes 9, 81. 81 com 273, 324. Então, quer dizer, desde quando o x começa a valer 1, até o nosso x valer 8,99999 infinito, ou seja, só não pode ser 9. Aí, para qualquer valor de x entre 1 até um número menor do que 9, nós teremos essa condição obedecida, onde a área do quadrado sempre vai ser menor que a área do retângulo. Porque se o x valer 9 em diante, com 9 a área do quadrado passa a ser igual à área do retângulo. E acima, 9,0001, a área do quadrado já passa a ser maior
que a área do retângulo. Olha que interessante, uma questão bem interessante para vocês trabalharem. Então, qual é o valor de x para que a área, né, da circunferência passe a valer, obedecendo que a área do quadrado é menor que a área do retângulo? Para que o x, então, seja maior ou igual a 1 e menor do que 9, ok? Agora, olha que interessante, turma, olha o terceiro exercício. Encontre o conjunto solução de cada expressão algébrica, equação e inequação abaixo. Identifique colocando e para equação e i para inequação. E depois apresente o conjunto solução de cada uma delas. Então, repare a letra A. 5x menos 3 igual a menos 7x menos 9. Ou seja, o sinal de igualdade nos diz que isso aqui é uma equação. Resolvendo ela, isolando o nosso x, 5x mais 7x é igual a menos 9, o menos 3 vem para cá mais 3. 5x com 7x, 12x. Menos 9 com 3, menos 6. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Menos 6 por 12 dá menos 1 meio. Ou seja, menos 0,5, que fica exatamente no meio entre o 0 e o menos 1, olha lá, menos meio, tá? Tem que colocar aqui o valor dele. E a nossa solução é menos meio, porque é uma equação, então é uma única solução. Agora, reparem que a letra B, a solução será um intervalo, porque não é uma equação, é uma inequação. Olha lá o sinal de menor que, ó, 4x mais 5 menor que 2x. Isolando o nosso x, 4x menos 2x é menor que menos 5. 4x menos 2x dá 2x. 2x é menor que menos 5, 2 está multiplicando, passará dividindo. Então, o nosso x tem que ser menor que menos 5 sobre 2, ou seja, um menor que 2,5 negativo. E o menos 2,5, né, no caso, ou menos 5 sobre 2, fica exatamente no meio entre o menos 2 e o menos 3. Só que aí, reparem, o nosso número não tem que ser menor ou igual a menos 2,5. Ele só tem que ser menor. Então, a gente pega a partir do menos 2,5, intervalo aberto, a bolinha não colorida sobre ele, a bolinha está em aberto, e a gente pega todos os valores antes, que eu fiz aqui de vermelho, tá? Então, aí, porque é inequação. Já na letra C, também nós temos uma inequação. Olha o sinal de maior igual aqui, ó. 6x menos 4 maior igual a 3x mais 5. Isolando o nosso x, 6x menos 3x, né, maior igual a 5. O menos 4 vem para cá, mais 4. 5 e 4 dá 9. 6x menos 3x dá 3x. 9 por 3 dará 3. Ou seja, o nosso x tem que ser maior ou igual a 3. Então, vem aqui na reta. Número 3, como é maior ou igual, então tem que preencher todo o 3, do 3 em diante. E aqui, no caso, é o i, porque é uma inequação. Já a letra D, turma, se vocês perceberem, é uma equação, por causa do sinal de igualdade. Ó. X ao quadrado menos 4 é igual a 12. Então, resolvendo a expressão, esse menos 4 passa para cá, mais 12 mais 4 dá 16. Para tirar do quadrado, tem que fazer a raiz. Então, fica mais ou menos raiz de 4. Mais ou menos, perdão, raiz de 16, que vai dar mais ou menos 4. Ou seja, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16, e 4 vezes 4 dá mais 16. Por ser uma equação, a gente marca em cima do próprio menos 4 e do 4 aí na reta, ok? Já a letra E, turma, dessa questão, é uma inequação de novo. Olha o sinal de menor ou igual, ó, x ao quadrado mais 7x menos 8 menor ou igual a menos 2x mais 7 mais x ao quadrado. Como a gente vai resolver a inequação, olha lá, vamos isolar todos os x para cá. Então, traz esse mais x ao quadrado para cá e vem menos. Ó, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 7x mais 2x, que era negativo, veio para cá mais. O 27 estava no segundo membro. Continua, o menos 8 vira mais 8. Então, vai ficar x ao quadrado com menos x ao quadrado eu cancelo, 7x com 2x dá 9x, e 27 mais 8, 35. Como 9 está multiplicando, passará dividindo, então x, né, vai ser menor ou igual a 35 nonos, que dá quase 4. Porque 9 vezes 4, 36. Então, quase que encostando no 4, nosso x tem que ser menor ou igual. Por ser menor ou igual, lembre, eu preencho o 35 nonos e vou até todos os valores negativos menores do que eles aqui, inclusive. Ok? Bom, turma, essas foram as atividades da primeira semana do PET, volume 7 de matemática do 8º ano. Agora vamos para as atividades da segunda semana do PET, volume 7. Eu aproveitei e quis fazer nessa mesma aula para vocês as 2 semanas para que vocês possam, né, adiantar um pouquinho os seus estudos. A segunda semana do PET, volume 7 do 8º ano, vai falar da resolução de sistema de equações do primeiro grau, que podem ser resolvidos de 2 maneiras, método da substituição e método da adição. Aqui nós vamos fazer o seguinte, olha que interessante. Por exemplo, eu posso formular o problema assim, o triplo de um número descontado o valor de outro número dá menos 11.
Agora, este número somado ao dobro do outro número y vai dar 8. Quais são esses dois números? Então, pelo método da substituição, reparem que na equação de cima, eu chamei aqui de equação 1 e a de baixo equação 2. Então, eu isolei o meu x da equação 2, a de baixo. Então, mais 2y veio para cá como menos. Olha, então x é igual a 8 menos 2y. E aonde tiver x na equação 1, 3 vezes x menos y igual a menos 11, no lugar desse x eu vou colocar 8 menos 2y. Olha como é que fica, oitavo ano. 3 que multiplica, abre parênteses. Aí vem 8 menos 2y, fecho parênteses, que eu substituí meu x, né? Por 8 menos 2y. Agora, continuem o resto da expressão. Vem menos y igual a menos 11. 3 vezes 8, 24. 3 vezes menos 2y, menos 6y, igual a menos 11. Menos 6y com menos y dá menos 7y. E o mais 24 vem para cá como menos 24. E uma dívida de 24 com uma dívida de 11 dá uma dívida de 35. Só que na matemática nós sabemos que menos vezes menos vai ficar mais. Então 35 dividido por 7 vai nos dar 5. Então, ou seja, descobrimos que o valor de y vale 5. Como nós sabemos que o nosso x é igual a 8 menos 2 vezes o valor de y, ou seja, x é igual a 8 menos 2 vezes 5. X é igual a 8 menos 10. 8 menos 10, x dará menos 2. Então, ou seja, o único par ordenado, oitavo ano, que satisfaz esse sistema é exatamente menos 2 para o lugar do x e 5 para o lugar do y. Vamos testar? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos o valor do y, menos o 5. Menos 6 com menos 5, menos 11. Agora o x vale menos 2 e o y vale 5. Então, 12 vezes 5, 10. 10 com menos 2 do x dará mais 8. Então, ou seja, a solução menos 2 e 5. Aí a atividade, né, dessa segunda semana do PET 7, né, a primeira atividade dessa segunda semana pede para que a letra B a gente faça esse sistema pelo método da substituição. Então, olha lá. X mais y é igual a menos 2. 2x menos y é igual a 26. Aqui eu chamei de equação 1 e aqui de equação 2. Então, agora eu substituí, eu isolei meu y da equação 2, trazendo mais 26 para o primeiro membro como negativo e o menos y eu trouxe para o segundo membro como positivo, ficando 2x menos 26 é igual a y. Então, agora, substituindo a equação 2 lá na equação 1 de cima, vai ficar x mais, quem que é o nosso y? 2x menos 26, igual a menos 2. Aí agora eu posso somar 2x mais 1x dá 3x, e o menos 26 vem para cá como positivo, 26 com menos 2 dará 24. 3 está multiplicando, vai passar dividindo, 24 por 3, quanto vai dar o nosso x? 8. Como o nosso valor de x vale 8, e o nosso y é 2 vezes 8, que vai dar 16, menos 26, nós vamos encontrar menos 10. Então, reparem, oitavo ano, x valendo 8. Como y vale menos 10, 8 mais menos 10 dará menos 2. 2 vezes 8, 16. Menos 10, menos vezes menos fica mais. 10 com 16, 26. Ou seja, a solução nossa é 8 e menos 10. Certo? Então, olha lá. Vamos para a próxima atividade desta segunda semana do PET, volume 7. Agora, olha, na letra C, o método da substituição também está sendo aplicado aqui, né, e o método da adição, que ele está ensinando a somar a equação 1 com a 2 para cancelar uma das variáveis, x ou y. Repare que nesse exemplo, olha, x mais y é igual a menos 2 e 2x menos y é igual a 26, ele cancela o mais y com menos y. E soma 1x com 2x, já deu 3x. Mais 0, menos 0, continua dando 0, 26, menos 2, 24. Como 3 está multiplicando o x, passará dividindo. 24 por 3 dá 8. Como agora nós sabemos que se x mais y vale menos 2, eu sei que meu x vale 8, 8 mais 2, nosso y valerá, no caso, né, menos 10 aqui no valor de y, tá lá. Menos 2, o mais 8 vem para cá negativo, menos 8, nós teremos menos 10. Então, ou seja, 8 menos 10 é a solução. Agora, na letra C, turma, vamos acompanhar. Vamos fazer pelo método da substituição, tá? Olha lá, ó. X menos y é igual a 0. Então, eu trouxe o menos y para o segundo membro como positivo. X é igual a y. E na equação 2, nós sabemos que 2x mais 3y é igual a 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar y. 2 vezes y mais 3y é igual a 5. 2y com mais 3y, 5y. Como 5 está multiplicando do y, vai passar dividindo 5 por 5, portanto, o nosso y vai valer 1. Mas como o x é igual a y, então quer dizer que o x também valerá 1. Então, ou seja, a solução da letra C é 1 para o valor de x e 1 para o valor de y. Vamos testar? 1 menos 1, 0.
2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Olha lá. Então, resposta, no caso da letra C, 1 e 1. Agora, reparem a letra D, que é pelo método da adição. Na equação 1, a gente tem 2x mais y igual a 5. E na equação 2, 3x menos y igual a 10. Se vocês somarem a equação 1 e a equação 2, o mais y com menos y a gente cancela. 2x com mais 3x dá 5x, e 10 mais 5 dá 15. Como o 5 está multiplicando, vai passar dividindo, 15 por 5, o nosso x vai valer 3. E aí agora, como nós sabemos que, por exemplo, 2x mais y é igual a 5, então 2 vezes 3 mais y é igual a 5. Y é igual a 5 menos 6. Y vai valer menos 1. A gente pode testar. O par ordenado, né, a solução para esse exercício é 3 menos 1. 3 vezes 2, 6, com menos 1, 5. 3 vezes 3, 9, menos 1 dá mais. Então, 9 mais 1, 10, é igual a 10. Então, solução é da letra D, 3 e menos 1. Ok, turma? Agora vamos, né, para a atividade, né, ainda da segunda semana do PET 7, a letra E aqui, que é bem interessante. Letra E, letra E. Já na letra E, nós temos pelo método da substituição, que 2x mais 3y é igual a 9, e 4x menos 5y é igual a 7. Então, na equação 2, equação 1, perdão, eu vou isolar o meu 2x, passando esse mais 3y para cá como menos 3y. Vai ficar 2x menos 9, igual a 9 menos 3y. Já na equação 2, reparem-se, oitavo ano, que eu tenho 4x menos 5y é igual a 7. Só que 4x ele pode ser escrito como 2 vezes 2x, menos 5y é igual a 7. O que eu vou fazer? Aonde tiver escrito 2x, eu vou colocar 9 menos 3y. Então, ou seja, 2 que multiplica 9 menos 3y. Continua essa expressão, menos 5y é igual a 7. 9 vezes 2, 18. 2 vezes menos 3y, menos 6y. Menos 5y é igual a 7. Menos 6y com menos 5y, menos 11y. 1 mais 18 vem para cá, 1 menos 18. 7 menos 18 dá menos 11. Menos 11 está multiplicando, vai passar dividindo o próprio menos 11. Menos 11 vai dar 1, o valor do nosso y. Como nós sabemos que 2x mais 3y é igual a 9, no lugar do y eu vou botar 1, hein? Então, 2x mais 3 vezes 1 é igual a 9. 2 vezes x é igual a 9 menos 3. 2 vezes x é igual a 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 por 2, nosso x dará 3. Ou seja, a solução para esse exercício, né, da letra E, sistema de substituição, é 3 e 1. Vamos verificar? 3 para o x e 1 para o y. 3 vezes 2, 6. Mais 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9. 4 vezes 3, 12. Menos 5 vezes 1, o valor do y que é 1, 5. 12 menos 5, 7. 7 é igual a 7. Entenderam? Então, como é bem interessante? E a letra F, que pede para resolver pelo método da adição o sistema. 2x mais y é igual a 18 e 3x menos y é igual a 2. Se eu somar as duas equações, mais y com menos y eu cancelo. 2x mais 3x dá 5x. E no caso, 18 mais 2 dá 20. 5 está multiplicando, passa dividindo, 20 por 5. Quanto dará nosso x? 4. Mas nós sabemos que 2x mais y vale 18. Como cada x é de 4, então 2 vezes 4 mais y é igual a 18. 2 vezes 4 dá 8, né? Mais y é igual a 18. Esse mais 8 vai passar negativo, então y é igual a 18 menos 8, oitavo ano. Ou seja, o nosso y vai valer 10. Então, a solução para o sistema de equações 2x mais y é igual a 18 e 3x menos y é igual a 2, nós temos a solução 4 para o lugar do x e 10 para o lugar do y. Vamos verificar? 4 vezes 2, 8, mais 10, 18. 4 vezes 3, 12, menos 10, 2. Então, está certinho. Bom, oitavo ano, espero que vocês tenham gostado um pouquinho da resolução dessas atividades da primeira e segunda semana do PET 7, né, do oitavo ano de matemática do ensino fundamental. Então, aproveitem a nossa videoaula, vou estar colocando ela, né, no canal do YouTube. Quero que vocês assistam o vídeo, deem um joinha lá para mim, por gentileza, vou ficar muito feliz se vocês derem um joinha, que gostaram da minha explicação. Procurem fazer, né, ao devolver as resoluções das atividades para mim, turma, não esqueçam de enviar no meu e-mail, fredmanso72@gmail.com. Bom, turma, uma maravilhosa semana para vocês, desejo que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, transmitam um grande abraço aos seus familiares e até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser. Beijo enorme no coração de vocês, tá, oitavo ano? Fiquem com Deus, meu muito obrigado, né, por vocês assistirem mais uma nossa videoaula.
Tá? Uma maravilhosa semana a todos vocês. Grande beijo em seus corações, hein, oitavo ano? Fiquem com Deus.